até o capítulo 4, fala muito a respeito do partidarismo, que era uma coisa que era muito passível ali, patente ali naquele lugar. Então, Paulo, ele tomou conhecimento através de alguém ali da igreja, né? A Bíblia relata que era Chloe, eram os da casa de Chloe que foram relatar para Paulo a respeito do que estava acontecendo lá naquela igreja. E aquilo não agradou a Paulo, então Paulo escreveu a primeira carta, a segunda carta, para a correção daquela igreja. E isso ficou para nós hoje. Muito tempo atrás, mas hoje nós temos isso anotado aqui na palavra de Deus para nós, como uma advertência, né, como um desafio para nós, como um confronto para as nossas vidas, para que nós venhamos nos analisar e ver se a gente está sendo casa de Deus. Porque aquele povo lá, eles não estavam dando crédito a isso, essa importância de ser casa de Deus. Mas nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas eu vou levar esse tema, porque, como eu já falei, esse tema, ele nos leva assim para várias partes da Bíblia. Nos leva para vários da Bíblia. E lá para Mateus 7, os versículos 13 e 14, que diz assim: Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Aí lá em Lucas, capítulo 13, 24, tem algo similar, que está escrito assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É uma realidade que nós trazemos para a nossa vida hoje, nesse lugar, e no Ministério CGLC, que esse tema ele está desde o início do ano, segundo o pastor nos informou, porque ele escolhe um tema só. Eu achei isso assim de uma sabedoria muito grande, né? Porque quando ele me chamou pela primeira vez, eu achei que era só ali naquela congregação, e ele falou: não, o tema vai até novembro. E aí a irmã, teve uma irmã aqui que no momento de oração, ela falava assim, ela orava pelo pré-congresso. E na hora que saiu pré-congresso em palavra de oração, aí me veio assim, pré-congresso, e nós, é uma preparação, né, para o congresso, que vai acontecer em novembro. E nós, como igreja, a cada caminhada nossa, a gente está se preparando para a grande festa que será a vinda de Jesus. Festa, nesse culto, preparando pela porta estreita. Porque a Bíblia diz: entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Aleluia. Mas para a salvação é apertado o caminho. Aleluia. E a gente lendo lá, depois os irmãos dá uma passada lá por 1 Coríntios, esse capítulo 3, e se puder leia o livro, né, a carta de 1 Coríntios, que os irmãos vão ver como nos desperta, como fala conosco, como nos chama a atenção do que nós precisamos ficar atentos na nossa vida, na nossa trajetória, na nossa caminhada de cristão na terra. E que nós precisamos a cada dia nos aprofundar na palavra, porque aquele povo lá, os coríntios, eles não queriam se aprofundar na palavra. Eles queriam ficar no líquido. Lá os irmãos vão ler, o capítulo 3 fala sobre isso.
que eles queriam ficar só no líquido, eles não queriam ir para o sólido. E aí a gente entende que não é dizer, porque fala ali do leite, né, do sólido, então é líquido e sólido. Por quê? Porque o líquido é mais fácil de engolir, o sólido você tem que mastigar. Só que nós fomos chamados para conhecer Jesus e a cada dia mais nos aprofundar no conhecer. Sabe por quê? Não basta só conhecer, você tem que ter intimidade. Aleluia! Você tem que ter intimidade. Eu e você, a gente tem que ter intimidade. Porque dizer assim, eu conheço Jesus, mas a gente precisa ter a intimidade. A gente precisa saber para escutar, reconhecer a voz do bom pastor. E para isso a gente tem que se aprofundar na palavra de Deus a cada dia e não ficar só no raso. Porque às vezes a gente fica ali só naquela comida, né? Que é levezinha, e não quer pegar aquela que é mais pesada, sabe? Aquela mais forte, não é nem pesada, mais forte. E nós precisamos disso. Aquele povo lá em Coríntios, onde está o tema, que é o tema até novembro, não queria. Eles não queriam. Eles queriam tudo que Deus oferecia para eles, mas eles não queriam oferecer nada para Deus. E nós não podemos ser assim. A gente tem que entender que a gente também precisa dar algo de nós para Deus. Deus é fiel, Deus é fiel. E nós somos fiéis? Aleluia. Para com Deus? É um confronto, irmãos, esse tema, é um confronto. E aquilo, a gente tem que falar concernente ao que diz o tema. A gente não pode fugir do tema. É um tema dado para nós aprendermos, para nós a cada dia estar entrando por essa palavra. É uma palavra doutrinária, sim. É uma palavra doutrinária. Para que nós venhamos nos despertar, para que nós venhamos nos achegar a Deus a cada dia. E aí lá em Lucas 13, fala conosco que nós devemos nos esforçar. Quer dizer que a coisa não é de graça. Não é. Né? Você chegou ali, você botou a mão, você tem que fazer um esforço a mais para você alcançar. Esforçai-vos entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aleluia! E nós queremos entrar, eu quero entrar. Eu quero entrar, é aí que entra o confronto. Porque a gente quer entrar, mas para entrar lá não é de qualquer maneira. A porta é estreita e o caminho também, então a gente vai ter que dar um jeito. E é por isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que aqui tem um trabalho domingo, é por isso que aqui tem liderança para ensinar cada dia, e nós com os dois ouvidos para ouvir, acatar e praticar. Porque nós não podemos ser insensatos, a gente tem que ler, meditar, ouvir e praticar. É isso que a Bíblia vem nos despertando, vem nos exortando a cada dia. E a gente, como filho que nós somos, porque nós somos filhos. Ontem eu falava que Deus, ele só corrige o filho a quem ele ama. E nós não somos filhos de Deus. É tão bonito, é tão bom a gente entender que nós somos filhos. Só que o filho, ele é corrigido. Quem tem filho aqui sabe, corrige. É porque não ama. Não. É porque ama, porque quer ver um resultado de futuro bom para cada um dos filhos. Assim é o nosso Deus. Ele nos tem como filhos amados, que a Bíblia diz que nós somos filhos amados, que nós somos geração eleita. Olha o privilégio. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê assim, a gente nem merece. Mas é um privilégio tão grande. A gente ser filho amado, a gente ser geração eleita do Senhor. Então, quando vem a correção, às vezes a gente não quer aceitar. E essa correção, ela vem assim, através do líder da igreja, porque Deus, ele quando coloca um anjo na igreja, um pastor, ele outorga uma autoridade sobre ele. E muitas das vezes direcionado
ou sempre, direcionado pelo Espírito Santo e a palavra de Deus, ele vai corrigir a igreja, ele vai corrigir eu e você da igreja. Aqui nós estamos entre quatro paredes, mas é a igreja de Jesus Cristo, eu e você, que um dia Jesus vai aparecer nas nuvens para levar. Essas quatro paredes. Então é aí que entra a correção que Paulo se preocupou em fazer para a igreja de Corinto. Para aquele povo que estava a ser corrigido, porque eles estavam assim, eles foram como estavam e queriam continuar como estavam, né? E aí eu tenho um pastor amigo nosso que fala assim: vinde como estáis e fique como queira. Não, a gente não foi chamado para isso. Todos somos, mas tem que ter uma mudança. Tem que ter uma novidade de vida. Porque a Bíblia nos chama a atenção, porque nós precisamos nos santificar cada dia. Quer ver? 1 Pedro 1 e 15 e 16 diz assim: segundo aquele que vos chamou, tornai-vos santos vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, eu sou santo. Está na palavra. Então eu já venho falando, às vezes que eu tive a oportunidade, e eu digo para os irmãos, é um tema assim que tem, a gente tem várias direções, né, dentro da Bíblia, porque sou sua casa. Então, se eu sou sua casa, como eu devo proceder? Uma das coisas é a santidade. A gente tem que procurar. Aleluia. Porque tem outro versículo aqui que fala a respeito de seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu anotei em outro lugar, mas a Bíblia nos fala sobre isso. Se eu não me engano, está em Hebreus. Eu anotei em algum lugar, mas não está nessa anotação aqui. Mas diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí às vezes alguém fala para você assim: está querendo ser mais santo que todo mundo? Você tem que responder: estou sim. Você precisa ser. Nós precisamos ser. A geração eleita de Deus, ela precisa ser santa, ela precisa procurar a santificação a cada dia. E santificação é gradativa, é uma coisa, como é que se diz? É progressivo. A cada dia você vai subindo um degrau e outro. Nós precisamos. É como diz agora, em Lucas 13:24, nós precisamos nos esforçar para mais e mais e mais para sermos de fato. Nós falamos aqui com a nossa boca: sou sua casa. Isso tem pesado tanto na minha vida, isso tem me estremecido tanto. Parece que não, mas é uma responsabilidade. Casa de Deus, cada um de nós aqui que estamos, desde o púlpito até a porta. Aleluia. Casa de Deus. Aleluia. E a gente precisa proceder como tal, como casa de Deus. Então, nós tínhamos antigamente, a gente não pode ter mais. Tem que ter novidade de vida. Então, por isso, eu estou entendendo assim que Deus, Ele nos ama tanto, que Ele usa o nosso pastor, Ele traz à mente o coração do nosso pastor para trazer um tema como esse para a igreja. Porque Ele tem uma responsabilidade com cada um de nós. Ele é pastor e nós somos as ovelhas. Então o que acontece? Um dia, naquele grande dia, Ele vai dar conta, Ele vai prestar conta. O pastor, Ele vai prestar coisa para a gente chegar e nos analisarmos e pensar: eu estou sendo casa de Deus? Será que eu estou sendo casa de Deus no meu proceder? Quando meu vizinho me vê, eu estou sendo casa de Deus com meu vizinho? Aonde eu vou no meu trabalho, na escola,
Aonde eu participo de alguma reunião, eu estou sendo casa de Deus? Alguém está me vendo, está vendo alguma coisa em mim que me identifica como casa de Deus? Era a preocupação de Paulo. Era a preocupação de Paulo. Quando chegou ao conhecimento dele, que aquele povo lá estava fazendo. Lá tinha como é que se diz? Uma política muito forte naquela cidade. E política é o quê? Partidos, né? E eles queriam levar aquilo para a igreja, porque você quando lê lá em 1 Coríntios, você vai ver, um é de Paulo, um é de Apolo, o outro é de Cefas. Eles faziam aquela divisão dentro da igreja. E a gente não pode, porque aí depois tem a explicação. Que um plantou, o outro regou, mas quem deu crescimento foi Deus. Então tudo quem faz é Deus. Então a gente não pode nem ser vaidoso de ser. Eu não sou nem de Paulo nem de Apolo, eu sou de Jesus. Não. A gente tem que ter a simplicidade, a humildade de dizer, não, nós estamos todos no mesmo caminho. Estamos seguindo uma reta, todo mundo junto. Agora o que vai definir se você é casa de Deus ou não, é naquele grande dia. E é para isso que tem a palavra de Deus, para nós como bússola, como guia a cada dia, para nós aprendermos aqui da palavra de Deus, porque é ela que testifica na nossa vida, aprendendo a cada dia a doutrina bíblica, os ensinamentos, porque tem tudo aqui. Tudo que nós precisamos para ter intimidade com Deus, para estar mais próximo dele, está aqui. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Então, assim, você vir para a igreja, ótimo, a gente precisa congregar, mas é importante que você venha também para dentro da palavra, que você tire o seu tempo para orar, para jejuar, para ler a palavra, para ter essa disciplina na vida, porque assim você vai estar sendo casa. Nós precisamos a cada dia. E em 2 Coríntios 3, versículo 2, diz que nós somos carta lida. E o que é a carta lida? Por onde você passa, você é observado. E aí, o que você, como carta lida, você está dizendo para alguém? Quando a gente lê esse versículo que diz que nós somos carta lida, o que a gente está dizendo? A nossa carta, essa carta, quando está sendo lida por quem nos observa, está dizendo o quê? Está dizendo que você e eu somos casa de Deus? É uma preocupação. A gente precisa parar para pensar. Em 1 Coríntios 11, 23, a gente precisa, assim, o pensamento foi lá. Diz o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí, na Santa Ceia, depois coma e beba, né? Do meu cálice, do pão, participe da ceia. É uma coisa que todo mês a gente ouve. Mas será que a gente tem meditado nisso? Em examinar, em nos examinar a cada dia? Nós precisamos. Porque nós declaramos, sou sua casa. É uma responsabilidade que nós temos diante do povo de Deus e do próprio Deus. Sou sua casa. E detalhe, tem uma observação aqui, o pastor Eric, ele foi além também, eu às vezes leio, também hoje eu li só 3,16, né? Mas aí o 17 diz assim, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo. Então, aonde a gente vê a necessidade que nós temos de estar cada dia mais próximo daquilo que Deus quer. E nós temos um tempo, uma trajetória aqui, eu falei que a nossa vida de santidade ela é progressiva. A cada dia a gente vai colocando um tijolinho, a cada dia a gente vai colocando alguma coisinha, e isso vai melhorando. Essa responsabilidade é nossa.
É de cada um de nós a responsabilidade de se santificar a cada dia. Porque às vezes a gente quer abreviar, né? A gente quer passar um pouco assim, fazer um desvio da palavra, simplificar ela, mas não dá. Está escrito: sede santo porque eu sou santo. Segui a paz com toda e a santificação sem mim, a qual ninguém verá o Senhor. Então a gente precisa se examinar cada dia para ver aonde a gente está errando, aonde a gente está acertando, o que precisa sair, o processo, o quando nós precisamos. Como casa de Deus, nós precisamos ter essa preocupação de priorizar aquilo que é de Deus na nossa vida. Mateus 6,33 diz assim: mas primeiro, prioridade, primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você prioriza o reino de Deus, você está trazendo o céu para a sua vida, mas você também está ganhando, porque tem recompensa. E todas essas coisas me serão acrescentadas. Tem uma promessa em você priorizar o reino de Deus. Então vale a pena, eu falei isso ontem, vale a pena a gente procurar fazer a vontade de Deus, a gente procurar se aproximar mais e mais de Deus, a gente ter aquela preocupação de saber: Senhor, esse meu procedimento, esse meu comportamento está te agradando? Eu estou fazendo aquilo que te agrada? Está olhando lá de cima e está vendo algo em mim que está te agradando? Ou eu estou vivendo a minha maneira e está tudo bem? Nós não fomos chamados para isso. Um dia a gente, né, quem aqui foi criado em berço evangélico, eu sei que deve ter aqui alguém que nunca conheceu o mundo, mas aquele que veio do mundo, a gente sabe, né? Tinha certas práticas, certos costumes, mas veio, nasceu de novo, se tornou nova criatura, se tornou casa de Deus. Então, casa de Deus não pode entrar qualquer coisa. A gente precisa ter o que coloca na casa que é de Deus. A casa não é nossa, é de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo, e o Espírito é santo. Isso tem me chamado a atenção, sabe? O pastor tem me colocado nessa condição, né? Nessa bênção, assim. Mas não tem sido fácil não, irmãos, porque a cada vez assim a gente sente assim, a gente treme, sabe? E fica assim naquela coisa: meu Deus, que responsabilidade. A primeira, quando ele me deu o tema, eu falei com ele e falei assim: tem certeza? Que tema é esse, meu Deus? Sabe? Porque é uma responsabilidade muito grande. E a gente não para pensar. Sabe qual é o nosso problema? A gente desfolha a Bíblia, a gente lê. Para meditar, sabe? Ali. Meditar naquilo e trazer aquilo para nós. Sabe? E foi o que aconteceu com esse tema. Sabe, ele me confrontou tremendamente. E eu passei assim a me preocupar. Eu estou passando para vocês, mas veio para mim primeiro. Eu passei a meditar, sabe, a esse confronto. Porque nós precisamos fazer a diferença. Em Filipenses 2,15, fazendo a diferença e resplandecendo como luzeiros no mundo. Nós precisamos que a nossa luz ela resplandeça a cada dia, e isso se torne um luzeiro no mundo. Quer dizer, por onde nós passarmos, nós precisamos ter a nossa luz iluminando aquele lugar. Nós fomos chamados para ser luz nas trevas. Aonde nós estivermos, a gente tem que iluminar aquele lugar. A gente tem que fazer a diferença. Casa de Deus é dessa forma.
importa que acontece. Nós não podemos chegar no lugar e ele está escuro e continuar escuro, não. A gente tem que iluminar aquele lugar. É dessa forma que nós fomos chamados para fazer a diferença. Sabe por quê? Porque naquele grande dia nós vamos estar participando de uma festa muito grande, porque olha, 1 Coríntios 2:9 diz assim: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha, eu complemento. Para aqueles que são sua casa. Para aqueles que são casa de Deus. É coisa para a gente pensar. Igreja do Senhor, vamos despertar. Vamos despertar para uma realidade que nos aguarda. A vinda de Jesus. Nós sabemos que está muito próximo. Os sinais estão aí. Todos os dias a gente está vendo alguma coisa ou ouvindo alguma notícia que nos leva a ver e a pensar que a volta de Jesus está mais próxima do que nós pensamos. Então não há, o pastor do dia falava, não há tempo. Não há tempo para muita coisa. Nós precisamos atentar para essa responsabilidade de ser casa de Deus e de trazer mais para ser. Como foi falado aqui hoje, eu entendi assim que foi uma palavra profética, que as próximas vezes que nós viermos, isso aqui já pode estar lá atrás, com muito mais espaço e muito mais ovelhas dentro desse lugar. Porque o propósito de Deus é esse. Cada um de nós temos que ter essa responsabilidade de a cada dia, por onde nós passarmos, estar falando da palavra de Deus, do Evangelho, que nos é proposto, e que um dia esse Evangelho nos alcançou. Então nós precisamos também alcançar outras pessoas. E eu creio que essa congregação aqui vai crescer muito ainda. Eu creio. Que Deus tem um propósito muito grande, como foi falado hoje mais cedo. Deus tem um propósito muito grande com a congregação de Leopoldina. Glória a Deus. E cada casa de Deus que está aqui, eu creio que vai meditar nesse tema e vai entender a responsabilidade de ser casa de Deus. E sendo casa de Deus vai fazer a diferença. Por onde passar e fazendo a diferença, vocês vão chamar a atenção de outras ovelhas, de outras pessoas para também ser casa de Deus. Como nós vimos o exemplo de Zaqueu. Zaqueu, ele ouviu que Jesus ia passar por aquela cidade e ele teve a curiosidade de querer ter um encontro com Jesus. Então nós precisamos ser esses porta-vozes, sabe? Que por onde passa a gente está anunciando que Jesus está passando ali, porque nós não somos casa de Deus. E transformar vidas, porque Zaqueu foi transformado através do Evangelho, através de Jesus Cristo ele foi transformado. E eu creio que Jesus ele vai trazer transformação, ele vai trazer mudança para muita gente aqui, nessa localidade, nessa vizinhança aqui, que Jesus vai trazer. E muitas pessoas vão chegar a esse lugar através de cada casa de Deus que está aqui nesse lugar. Eu creio. Amém, irmãos? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Eu não vou me alongar porque eu sei que as horas já são avançadas. E que nós venhamos atentar a cada dia para a responsabilidade de ser casa de Deus. De a cada dia dizer com toda a propriedade: sou sua casa. Declarar para o Senhor que eu e você, nós somos casa de Deus. E que nós precisamos a cada dia fazer jus a isso e estar procurando melhorar naquilo que nós precisamos. Amém?